enviar o convite. Boa noite, Júnior. Gente, que bom ter todos vocês aqui. Mara. Vamos lá, estamos aguardando o aceite do convite dele. Ó, a literária entrou, deixa eu enviar novamente. Professor Maurício. Oi, Janelise, tudo bom? Oi, Marcos. Professor Maurício, vou lhe enviar o convite novamente. Tudo bem, gente? Se sintam à vontade, convidem as pessoas que vocês conhecem para participar. Oiê, Olá! Chegou nosso tão esperado convidado! não estava chegando o teu convite. Não estava Não chegando? sei, não estava. Você está ouvindo bem? Está ouvindo Estou, e bem? você? Tá me ouvindo? Tá ótimo, tá ótimo, tá tudo bom, Vocês, tudo perfeito. vocês estão nos ouvindo? Sinalizem para nós se estão nos vendo e ouvindo, se está tudo bem com o áudio. Já estamos com bastante pessoas aqui ansiosas para lhe ouvir. Que bom, bom. Ó, Vamos a ter Nathalie. muito tempo, né? Vamos E ter isso, muito tempo. todo o tempo do mundo e 50 minutos para que a gente usufrua do seu conteúdo. Então, seja muito bem-vindo, professor Maurício. É uma honra para mim estar Muito recebendo você obrigado. Honra é aqui. minha. Você sabe do É minha. carinho que eu tenho por você, não só pelo empresário que é, mas sim pelo ser humano que é. E que Muito hoje, obrigado. de nada, hoje muitas pessoas vão poder conhecer um pouquinho melhor sobre o empresário Maurício Sita. Pessoal, então, quem está Muito bom. conosco? Nada menos, assim, fica muito difícil falar sobre as formações do Maurício. Seria muito mais fácil dizer em que ele não é formado, né? Então vamos lá. O Maurício Sita, ele é mestre em psicanálise clínica, ele é jornalista, escritor, tem formação em ciências jurídicas, sociais, filosofia e marketing. Uau! Então esse é o nosso convidado da noite. Que honra, professor Maurício. Então, conta para nós um pouquinho quem é o Maurício Sita. Bom, primeiro, essas formações, elas têm importância à medida que a gente usa para o nosso desenvolvimento pessoal. Acho que isso tudo é muito importante. Tem mais uma aí, que é a neurofisiologia da meditação, Uau, essa aqui eu não que tinha eu acho, notado. essa eu não tinha. Eu falo essa porque eu sou mestre em meditação, eu tenho inclusive um curso, não ia nem falar dele, mas vou falar já, depois eu falo da formação. Eu tenho um curso digital que vai para o ar daqui poucas semanas. Vou convidar as meninas depois para participarem do curso. Opa, que Eu bom! faço meditação há mais de uma Cibele. Com certeza, bem mais de uma Então, professor Maurício, conta para nós um pouquinho como que foi essa tua jornada profissional até você chegar a essa referência que você é hoje no mercado. Como que foi essa trajetória do Maurício? Tá. A minha primeira formação foi em psicanálise. Acontece que eu era muito jovem
E os pacientes não tinham muita confiança, não. Até que os pacientes confiavam, porque eu tinha um método meu, que na época era bem interessante. Aliás, até hoje pouca gente usa. Eu associava a psicanálise com hipnose. Então, acontecia o seguinte, eu identificava o problema do paciente e com hipnose eu tirava o problema dele. Então, alguns tratamentos eram muito rápidos. Acontece que tinha uma série de outros problemas com outras profissões que, na época, pressionavam demais a psicanálise especificamente. Então, eu acabei me dirigindo muito para a área comercial. Foi um convite e eu acabei indo para a área comercial. E fiquei, primeiro, como gerente comercial de uma empresa, da Minas Gás, isso com 24 anos de idade. E depois, com 27, eu fui para a General Electric do Brasil. E na GE, eu fiquei até chegar à posição de diretor da GE. E deixei a GE porque eu comprei uma empresa e comecei a trabalhar com negócios próprios. Então, a parte da formação, eu fui fazer direito, que são as ciências jurídicas e sociais, por influência de um avô meu, que era um grande advogado. Mas eu nunca exerci. Eu tenho OAB, mas nunca exerci. E gostava muito, eu sempre gostei muito de estudar. Tanto é que eu fui fazer o mestrado em psicanálise clínica há 15 anos, depois de velho. Só porque eu gosto de estudar, né? Então, esse tipo de coisa, o desenvolvimento pessoal meu, foi um desenvolvimento que eu fui procurando fazer coisas que eu gostava. Isso, para mim, sempre eu me pautei por isso, sabe? Eu não fui fazendo ocasionalmente, eu fui estudando o que eu gostava de estudar. E o direito, para mim, era uma coisa que eu gostava muito, porque envolvia coisas belíssimas, né? Desde o direito romano, que é um negócio incrível, até o fato do direito ser alguma coisa que está ligado às pessoas em si, né? Ao comportamento das pessoas que acabam determinando as normas na sociedade, etc. Mas nunca exerci direito. Fiz alguns outros cursos, o meu curso de marketing eu fiz em Harvard, e aí o pessoal, você fez em Harvard. Eu vou até falar um pouco mais depois sobre Harvard, porque esse projeto que a gente tem, eu espero não esquecer de falar isso, ele tem muito a ver com uma estrutura que existia em Harvard, que eram livros de coautoria com os professores. Tá? Certo. Depois disso, eu fui fazer a Neurofisiologia da Meditação, que foi um curso muito interessante para mim, porque complementava a primeira formação que eu tive em meditação. Quando eu fiz psicanálise, na sequência, eu fiz um curso com um grande mestre, um psiquiatra, o Cesare Rossi, e me formou em treinamento autógeno. É um nome meio esquisito, mas quem quiser procurar, pode procurar treinamento autógeno. E o treinamento autógeno nada mais é do que um treinamento de relaxamento. O que aconteceu? Eu associei o relaxamento à meditação. Então, o meu curso de meditação, para voltar a falar um pouquinho dele, ele é com base científica e ele condiciona a mente da pessoa de tal maneira que, independentemente de querer meditar ou não, a pessoa medita. Ele está ligado a um controle da mente, né, que permite uma meditação muito tranquila. E é um curso voltado para ocidentais. Então, tem esse aspecto que é muito interessante e depois talvez eu fale um pouco mais do curso. Depois da neurofisiologia da meditação, eu já estava me envolvendo muito na área editorial. A gente começou a editora no ano 2000. Já lá se vão 20 anos. Uau! Né? Mas ela não nasceu literária. Aí, não. Na verdade, ela nasceu como editora Vencer, que a gente publicava uma revista chamada Vencer. E essa revista Vencer, ela ficou muito bem no mercado. Ela era líder do segmento dela.
A gente batia feio na Editora Abril, tinha você S.A. na Editora Abril, que nasceu junto com a gente, e nós começamos bem melhor do que eles. E tinha uma briga grande no mercado, porque, afinal de contas, eles eram a Editora Abril, né? Eles tinham uma força incrível. Mas a gente conseguiu ir muito bem. O mercado de revista ele já vem dando demonstrações de fraqueza faz muito tempo. Lá por 2010, a gente começou a publicar livros, porque, na verdade, o mercado de revista já estava difícil para a gente. E a história de Harvard, agora eu vou entrar rapidinho. Professor Maurício, você acabou de ver. Professor Maurício, você já acabou de fazer sua primeira venda. A Vanilza disse que já comprou o seu curso agora. Uma coautora. Bom. O curso, eu quero ver, eu vou falar sério agora, eu quero ver, inclusive, se para os nossos escritores, eu vou dar uma condição muito especial de preço. Tá? Que bom, isso muito obrigada. Vou realmente fazer isso, uma forma de uma reciprocidade com todo Que mundo bom. e a gente se aproximar mais. Que bom. Mas a história de Harvard é a seguinte. Os professores de Harvard, no tempo que eu estudei lá, e com certeza isso continua hoje, eles se reuniam por departamentos e eles se cotizavam para publicar livros. E esses livros, eles usavam nas palestras que eles faziam, com o nome Harvard por trás. Todo mundo faz muita palestra, né? O livro ajuda muito, o livro vende. Então, palestra, treinamento, etc. Lá por 2009, eu vi um livro no Brasil de uma editora aí de Curitiba, aí do Sul. O nome do livro era Os 50 Gigantes de Vendas. O que o editor fez? Ele reuniu 50 pessoas e publicou um livro com 50 capítulos, Os 50 Gigantes de Vendas. Eu vi aquele livro, falei, peraí, isso aqui é parte do que o pessoal fazia lá em Harvard. Né? Uhum. E aí, Cibele e todo mundo que está aí com a gente, esse projeto ele tem uma coisa muito interessante. Por quê? A hora que uma pessoa... Nós estamos em 23, eu acho, nesse livro das meninas, né? 23 agora, sim. 23? Tá. A hora que uma distribui um livro, tem 22 distribuindo o capítulo dela. Então, a hora que você põe 50 pessoas, o que acontece? Você elimina um grande problema, que é a distribuição horizontal do livro. A capilaridade é muito grande, você tem muita gente entregando o livro, vendendo o livro, divulgando o livro. E um ajuda o outro. Né? Me lembro até um caso, tem um grande palestrante, o Marcelo Ortega, e alguém um dia falou, o Marcelo é muito amigo meu, alguém falou, você vai fazer o livro lá com o Maurício, vai fazer propaganda dos teus concorrentes? Ele falou, não, eu vou ficar com 100 exemplares. Na verdade, foi o que ele quis comprar. Só que eu vou ter 49 outros distribuindo o meu nome para os outros, fazendo propaganda do meu nome. Então, eu faço propaganda do pequeno e 49 faz propaganda de mim. Né? Uma ótica bem interessante. Então, a editora nasceu em cima desse projeto, tá? Que é o projeto de coautoria, que a gente vê a importância das pessoas comprarem livros, terem na mão seus livros. E se eu lembrar depois, tem um dos capítulos aí uma das meninas que é o novo normal. Eu quero ver, se você anotar aí, me pergunta depois, se eu esqueço, acho que eu não vou esquecer. Eu quero falar como usar o livro na época do novo normal. Né? Como é que a gente reativa negócios. Então, eu vim, de 2010 para cá, a gente começou a publicar livros. Os primeiros livros foram extraordinários. Fizemos um livro de liderança com Osiris Silva, foi ministro, foi presidente da Petrobras, foi presidente da Varig, meu amigo. Pusemos sempre gente muito boa nos livros. E uma das coisas que eu sempre me pautei, eu vou voltar a falar sobre isso, é que a gente procura fazer sempre muito bem feito.
porque na hora que você não faz bem feito, você está dando um tiro no pé. Né? Verdade. Nenhum projeto dura muito se você não tiver consistência e não souber fazer bem. Com Então, essa certeza. minha formação, essa minha história com a editora veio de uma visão para esse mercado e eu comecei a trabalhar com livros a partir daí. Eu já escrevia, só que depois de um tempo eu falei, bom, agora eu vou escrever livro, porque até então eu escrevia para revista, muitos artigos, etc. Mas em livro eu não tinha feito nada até então. E eu lancei um primeiro livro que tem a ver com psicanálise, apesar do título, e nós vamos falar do título e o pessoal vai rir muito, o livro tem uma base de qualidade de vida. Só que se eu falasse que era de qualidade de vida, ninguém comprava. Então o título do livro é Como Levar um Homem à Loucura na Cama. Esse Uau! livro, esse livro eu fiz em cima de uma pesquisa. Aliás, eu fiz pesquisa com homem e com mulheres. Um livro saiu Como Levar um Homem à Loucura na Cama, e o livro, que seria para os homens, Como Levar uma Mulher à Loucura na Cama, eu coloquei o título de O que Freud não explicou. E tem uma frase famosa do Freud aí, que é, afinal, o que querem as mulheres? Quase todo mundo conhece a frase, né? E então o título do livro é esse, O que Freud não explicou, e eu tento ali ajudar os homens a entender melhor as mulheres e a se relacionar bem com as mulheres. Então, eu comecei a escrever. E já são 6 livros. Fiz um romance, chama Casa dos Desejos. Não sei se você chegou a ver, Sibete. Não, esse ainda não, Um mas eu vi Nossa Senhora, Ah, é? 450 páginas. Mas é um belo de um romance. Não é porque eu escrevi, não, mas Fica a eu gosto muito dele. recomendação. Fica a Fica a recomendação. recomendação. E é isso, essa é a parte, falando da formação em si, eu sempre tive uma tendência a empreendedorismo, que vocês estão escrevendo agora, tem muito a ver com o que eu sempre fiz. Eu, com 16 anos, tinha uma fábrica. Eu fabricava cadeiras, móveis para jardim, sabe, móveis de aço. Aham. E acabei encerrando a fábrica, porque os meus pais mudaram para Santos e eu mudei de vida indo para Santos. E acabei com essa fabricação que eu fazia. Mas eu sempre tive assim uma tendência para a área empresarial. Fui executivo de empresas, mas meio atento ao mercado, e com 33 anos em diante eu já era empresário e atuei numa série de áreas, coisas as mais incríveis que você possa imaginar, de transportadora a importação de vinhos. Eu tive uma vinícola em Bento Gonçalves, eu produzia vinho em Bento Gonçalves. Bem E o pertinho aqui de vinho onde a dos gente mora. bem pertinho, Bem bem pertinho. pertinho. É. Deve estar frio aí do mesmo jeito, né? Tá frio. Hoje tá bem frio. Dentro também deve estar. Mas é isso, essa é a tua primeira pergunta, né, da minha formação, como é que as coisas aconteceram. Tem muito a ver com isso. Eu tentei posicionar para aquilo que pode interessar mais para quem está participando da live. Porque também Muito falar de bom. algumas outras coisas não teria nenhuma importância. A gente vai com certeza falar sobre mais em uma outra live, porque é sempre uma honra poder ouvir a experiência, calma, Vamos lá, sabedoria. Professor Maurício, eu como te que é agradeço. para você hoje realizar sonhos por meio de uma editora? Porque quando eu penso e vejo no nosso sonho de 22 mulheres, a parte delas já estão aqui hoje na live conosco. Você já teve a oportunidade de poder olhar os títulos e os resumos. E aí eu quero comunicar vocês, Sim. meninas, que eu já mandei para o professor Maurício, então ele tem conhecimento sobre quem vocês são, os resumos, os títulos. Como é para você hoje ser alguém que cumpre a missão de oferecer palco para que as pessoas possam mostrar o seu protagonismo?
Tá. Você sabe que aquilo que eu disse, que a gente procura fazer tudo muito bem feito, a gente faz livros com um cuidado muito grande. Posso Então, mostrar? quem? Pode, hoje, por favor. Esse foi meu primeiro, foi quando eu conheci a Coaching para a editora vida. Sim. Profissionais de Alta Performance. Você sabe que nós temos um autor que está em 34 livros com a gente. Já sei, eu ainda chego lá. Aliás, ele deve estar no Coaching para a Vida, deve ter o Douglas de Mateu aí, é ele. Ah, Douglas de é? Mateu está em 30. É. Vê se Uau! tem Douglas de Mateu. Vê na sequência a letra D aí se não tem Não, ele. no coaching para a vida não, vamos ver no profissionais de alta performance. Douglas? De Mateu. Não, nos meus, comigo não. Tá. É quase uma exceção, porque você imagina, ele está em 34 livros. Uau! Nós temos centenas de autores que estão em mais de 10 livros com a gente. Mais de 10 é muita coisa. Você está em dois, em dois, né? Já está em Uhum. três, né? Em 4, temos a Bienal Em no final do 4. ano. Ah, legal! Temos a Bienal. Agora que eu vou contar, eu Aliás, não eu tinha quero contado participar. ainda. Vou estar nesse livro também. Eu quero ver se eu ponho um capítulo meu lá. Então, o que eu respondendo o que você me perguntou, realizar sonho, você precisa realmente fazer. Tem muito a ver com psicanálise, né? É a realização do sonho. Mas você precisa você precisa realizar o teu sonho e ficar feliz com o que aconteceu e não transformar num pesadelo. No começo desse ano veio aqui uma palestrante de bom nome no mercado, há 15 anos no mercado, e me apareceu com um livrinho feito por uma editora que copiou o nosso projeto. A verdade é que a Literária foi a primeira editora do Brasil a fazer esse livro nesse projeto de coautoria. O livro que eu me inspirei não foi feito dentro desse projeto. Ele compilou 50 capítulos e publicou o livro. O nosso projeto é único, mas lógico que depois que você cria alguma coisa, muita gente vem copiando. Vem modelando. Bem, só que até hoje não apareceu ninguém que fizesse igual a gente ou melhor do que a gente. E essa palestrante veio com um livro que eu falei para ele, falei, olha, você me desculpa, mas eu teria vergonha de entregar esse livro para um cliente meu, né? Porque estava muito ruim realmente. Tá? Capa sem orelha, impressão muito ruim, o livro blocado, não era uma costura, sabe? Uhum. Tudo muito mal feito. E aí ela falou, a gente começa com um sonho e acaba com um pesadelo. Por isso que eu dei essa volta para chegar no ponto que você me perguntou. Na realização do sonho que a gente faz, primeiro é possibilitar que as pessoas participem como escritoras, coautoras de um livro. E na coautoria, você vai pegar, historicamente, grandes nomes. Tem livros em coautoria. Mas eu digo grandes nomes. Eu digo Peter Drucker, por exemplo, foi o cara que inventou a gerência por objetivos. Philip Kotler, né? Um monte de outros aí. Estão em livro com 10, 15 autores, 20 autores. Então, você ser coautor de um livro, para o mercado, e aqui eu estou falando para empresárias, né? Para empreendedoras, para o mercado, você ser coautor ou autor de um livro tem o mesmo valor. O mercado te reconhece como escritor. Tá? Você tem o mesmo valor. Põe na tua apresentação, você é coautora do livro X, tá? Já melhora o teu status, porque você já é uma escritora. Então, entre dois currículos de quem tem livro, coautoria ou não, e quem não tem livro, teoricamente, quem tem livro vale um pouco mais. Tem mais reconhecimento, pelo menos. Né? Então, o que a gente faz na realização do sonho é facilitar as pessoas
participarem desses projetos. São projetos que, lógico que tem um cunho comercial, que a editora vive disso, né? Mas são projetos muito bem feitos, com uma qualidade grande. A gente põe em revisão ortográfica e gramatical em todos os capítulos. Tem capítulo que chega para a gente feito por ghostwriter. O escritor ou a escritora conversa com alguém, passa o conteúdo, ou pega a gravação de uma palestra e a pessoa transforma aquilo em texto. Mesmo assim, vai para a revisão. A gente toma muito cuidado com isso. Não significa que não possa passar alguma coisa, não. O livro do Harry Potter, que é um livro muito importante, ele, só na 9ª edição, a editora deu o livro como perfeito por os padrões dela. Ela admitia um erro em 60 mil palavras. Esse era o padrão de qualidade dela. Ela só chegou nesse padrão na 9ª edição. Com certeza, na 8ª, já tinha aquela dúvida se a vírgula era depois do E ou antes do E, coisa desse tipo, assim, né? Mas só na 9ª edição ela chegou no padrão de qualidade que ela admitia como correto. Então, veja, por mais que a gente faça, pode acontecer. Pode acontecer. Por isso, até que a gente manda, quando a gente diagrama o texto, em 2 ocasiões o autor pode participar com a gente. Ele recebe o texto revisado. E aí o revisor põe as marcas de texto e o autor diz se concorda ou não com aquilo. E pode até acontecer que as pessoas tenham um linguajar próprio. As pessoas gostam de falar de uma determinada maneira alguma coisa. Eu não me ocorre nenhum exemplo agora, mas é a voz da pessoa que está naquele texto. E, às vezes, o revisor quer interferir naquilo. E o autor fala, não, isso aqui é o meu jeito, eu quero que saia assim. Né? Se não tiver errado, em termos de português, a gente admite. Senão, a gente vai argumentar. Né? Porque, afinal de contas, depois que está impresso, não adianta você reclamar mais. Verdade. Reclama antes. Né? Não vem reclamar depois. Depois, o texto vai ser diagramado. Feita a diagramação, volta para o escritor. Dá mais uma olhada. E aí o que a gente recomenda, Sibeli, é que ele veja principalmente se o nome dele está certo, se a foto dele ali está correta, se o site que ele colocou está correto, se ele não mudou de telefone, se ele não esqueceu de botar o e-mail dele, qualquer coisa desse tipo. Dá uma olhada geral, porque não precisa olhar a parte ortográfica e gramatical. Isso aí a gente já viu. Dá uma última olhada, vê se não encontra nada de muito diferente. Tudo isso ajuda a realizar o sonho que você me perguntou, porque o que a gente quer é que o escritor tenha orgulho do livro. É um livro para você entregar com orgulho. Olha, o livro está aqui. Né? E a pessoa vai ler e vai realmente perceber que foi feito dentro do melhor padrão de mercado. Você pode encontrar livro igual ao nosso em termos de impressão. Não encontra melhor. A gente usa grandes gráficas, a gente trabalha muito bem com relação a isso. Os nossos livros são todos com verniz na capa, verniz localizado, né? Tem orelha, tem muito livro que não tem orelha, fica bem esquisitinho, mas tem muito livro assim, fica muito mais. E é isso, é um sonho. O que a gente faz é entregar um produto de qualidade que o coautor ou o autor, a gente faz muito livro solo. Aliás, esta semana, um dos nossos livros entra na 5ª semana dos mais vendidos do Brasil. Uau. O livro chama Todo Santo Dia, é de uma mulher, da Andresa Carício. Ele pegou na semana retrasada, primeiro lugar do Brasil. Semana passada, ele ficou em segundo lugar, porque foi feito um outro lançamento e deve ter acumulado venda, etc. Ele acabou ficando em segundo lugar, mas vai entrar na 6ª semana agora entre os mais vendidos do Brasil. Na semana passada, nós também tivemos, as 3 últimas semanas, um livro do Paulo Sérgio Birra, que é aí de Curitiba,
que também ficou 3 semanas já entre os mais vendidos do Brasil. Então, tudo isso a gente faz, tanto no livro de coautoria como no livro solo. Eu citei esses 2 livros, são livros de autores, né? Não é livro de coautoria. Eles são livros que têm um cuidado extremo da gente. A gente faz no capricho enorme, a gente discute muito, a gente analisa item por item, a cor da capa, né? Você não pode colocar uma cor que não seja coerente com o título, com o tema que está sendo tratado. Enfim, do começo ao fim, tem todo um profissionalismo nisso, um cuidado muito grande. É uma grande equipe nossa, você já conhece uma boa parte das pessoas. Né? Com E aí, certeza. a gente faz isso. E tem uma coisa também interessante. Muitas vezes, o coautor ele fica em 10 livros ou em 34 livros. O Douglas, por acaso, está num livro, tem um livro solo só, com a gente, nós publicamos. Mas ele quis estar, e ele disse que quer chegar em 50. Né? Então, se alguém conhece o Douglas, olha, o Maurício falou isso, é verdade? Pode falar com ele, eu quero chegar em 50. Quero ser o coautor de 50 livros no Brasil. Talvez ele vá até para o Guinness. Né? Uau! E o que a gente faz é propiciar o autor que começa com um capítulo e pegue amor pela coisa e um dia programe o livro dele, né? O livro próprio dele, solo, livro exclusivo. Independentemente, eu tenho um curso para escritores, eu não sei se as meninas sabem disso, mas pode acessar. Se não souber, conversa com a Cláudia, com o Alessandro, porque é de graça para quem é escritor nosso. E eu digo numa das primeiras aulas o seguinte: se você não tiver nada de novo para falar, se você não tiver um conteúdo que seja muito coerente com o que você faz, não escreve. Né? Não tem que fazer um livro. Continua como coautor, tá? Não vai se preocupar em fazer um livro solo, só porque você quer ter um livro solo. O livro solo, do mesmo jeito que ele pode levantar a tua carreira, ele pode te afundar. Né? Põe uma droga aí no mercado, que alguém vai falar, um prospect, um cliente fala, nossa, eu comprei teu livro, é muito ruim, não quero Muito você. ruim. Vou tomar cuidado. Mas é isso, a gente faz isso tudo com o objetivo de permitir que as pessoas realizem o seu sonho de ser escritor. E cá para nós, Sibeli, tem um fato muito importante. Ser coautor de um livro, eu tinha dito um pouquinho isso antes, valoriza muito o currículo das pessoas. Professor, eu lembro, Para quem é professor... eu lembro, quando eu lancei esse primeiro livro, ele é de 2017, o lançamento foi 2018, eu lembro de uma frase que você me disse no dia do lançamento, e ela tem sido cumprida todos os dias da minha vida. Eu não esqueci mais daquela frase. Sibeli, a partir de hoje, teu cartão de visita muda. Ele deixa de ser um cartão de visita e agora você entrega o seu próprio livro. E isso gerou uma autoridade, porque eu passei a exercer isso e entendi o quanto você é recebida de uma outra forma dentro de uma organização, pelo um contratante, quando você apresenta a sua obra. Então, em termos de autoridade, faz todo sentido que você seja o coautor de uma obra, por quê? Porque você já não precisa mais carregar aquele cartão de visita. Leve o seu livro e presenteie a organização. E foi uma dica, assim, se valeu a pena, tudo que eu fiz neste primeiro livro foi para poder ter ido até São Paulo, no dia do lançamento, que foi um lançamento muito especial, porque a minha condição de saúde, e aí o carinho, respeito temos por você pelo mercado, mas carinho como pessoa, foi quando eu percebi que você enxerga para além do acordo comercial. Existe um respeito pelo autor. E assim, quando eu pensei nesse projeto, professora, a primeira coisa que eu pensei, se eu me sentir assim como coautora dentro da literária, não tem por que levar essa obra para um outro lugar, porque lá eu fui respeitada, eu tive minha autoridade garantida e eu fui bem tratada. E se você conversar, ter o prazer de conversar com essas 22 mulheres que vão compor essa obra, todas elas dirão, realmente, Sibeli, foi isso que você nos disse. E eu quero compartilhar com vocês, meninas, então que agora fica muito fácil
de entender tudo aquilo que eu estava falando sobre a literária e sobre o professor Maurício, porque esta é a literária, é essa figura que representa, ele tem uma bondade fora do comum, além da autoridade, um valor humano profundo, que é o que 22 mulheres fizeram o professor Maurício ao longo da vida, porque essas são as mulheres. Foi com essa essência que nós buscamos a literária, porque de fato nós acreditamos que a literária é sim a editora que merece chancelar a nossa obra. E para você, como é Ótimo. chancelar essa obra? Empreendedorismo feminino, inovação e associativismo. Como que essa obra foi recebida dentro da editora? Bom, primeiro, quando você falou do título, a gente pensou muito, né? Porque tem mulheres que não são tão arrojadas assim. E aí a gente já te conhecia e a gente acreditava em você. Mas aí você conseguir trazer 22, a gente sabia que podia ser alguma coisa mais difícil um pouco. Então, era um pouco do teu sonho e você vender esse sonho para 22 pessoas, né, participarem do livro. Só que eu vou dar um testemunho aqui, que eu faço com muita tranquilidade, olhando nos olhos de todo mundo, inclusive eu, para dizer o seguinte: nós nunca tivemos uma coordenadora como você, Sibeli. Em Obrigada. 60 dias, em 60 dias, você colocou todo mundo no livro. As meninas são ótimas. Não, não tivemos nenhum problema com nenhuma. Isso tem acontecido com problemas em outros livros. Muitas vezes elas montam um, um grupo de WhatsApp e começam a trocar informações. E vira e mexe, tem uma mal amada no meio, né? Uma insatisfeita no meio. E essa insatisfeita, às vezes, começa a envenenar as pessoas com coisas que ela não tem razão em falar. Né? Então, é interessante isso. Com o teu grupo, não tivemos nenhum tipo de problema. E você foi maravilhosa. Eu estou falando isso porque outros coordenadores, se tiverem conhecimento desse vídeo, vão ficar sabendo. Eu dei aqui esse testemunho, não é porque eu estou na tua frente ou com as meninas. É porque, efetivamente, o trabalho foi muito bom, tudo fluiu muito bem, tá tudo maravilhoso. Tá? E isso ajuda, isso ajuda. A hora que as coisas fluem, tudo sai melhor. Né? Uma coisa, a energia soma, e aí a coisa anda bem. Então, a gente recebeu o livro muito bem, principalmente porque já nas primeiras semanas você conseguiu ir passando as pessoas e todo mundo muito entusiasmado com o projeto. Verdade. Todo mundo. Né? Então, lógico, você fala, bom, mas você está falando com empreendedores, elas têm a cabeça mais aberta. Né? Não é só isso. A gente já falou com empreendedora em outros livros e tiveram problemas. Tá? Então, eu acho que o grupo, ele é a hora que cria uma energia, e isso ajuda muito em todos os sentidos. Eu ia até falar uma palavra aqui que está muito ligada à filosofia, que é egrégora. A egrégora é a soma de energias. Né? Se todo mundo pensa positivamente sobre alguma coisa, a tendência daquilo acontecer é muito mais maior do que se tiver algumas pessoas puxando para o outro lado. Né? Então, formou-se essa egrégora e a gente teve um resultado extraordinário. Então, o livro, vocês podem contar que eu vou dar um carinho muito especial na divulgação desse livro, vou acompanhar isso aí, inclusive porque os capítulos são muito bons. Cada São muito capítulo bons. daria um livro. É verdade, é verdade. E a história do novo normal, eu até queria falar agora aquilo que eu disse no início. E porque você falou do teu cartão invisível, né? As meninas estão comprando, acho que 50 exemplares. Isso. Acho que o número é
50. 5 ou 50? 50. 50, né? Normalmente tem pessoas que compram mais do que isso. Por quê? Porque ao invés de você fazer um folder bonito, 3 dobras, com um lugar para você encaixar lâminas, que você vai gastar um monte de dinheiro com agência de propaganda para criar isso. Você vai imprimir 1000 disso aí, vai custar um monte de dinheiro. A hora que você entrega uma pasta dessa para o teu cliente, para o teu prospect, ele acha bonito, acha profissional, só que a hora que você vai embora, ele vai fazer com essa pasta o que cada uma de vocês já fez, joga no lixo. Uhum. Né? Bonito, tá aqui, olha que eu faço isso, eu faço aquilo. Tem curso, treinamento, palestra de motivação, não sei mais o quê. Tudo muito bonito. Custou um monte de dinheiro. Resultado, pífio. Porque é o que eu disse. Quero ver quem de vocês que está participando hoje alguma vez guardou uma pasta bonita dessa e ficou vendo depois. Né? Verdade. O livro é diferente. Um livro é totalmente diferente. O livro, você pode dar o livro e ele vai ser mais barato do que essa pasta a que eu me referi, porque você não faz uma pasta dessa com todo um projeto desse, se não envolver um monte de dinheiro, né? E o livro, ninguém joga fora. A pessoa vai receber teu livro e não vai jogar fora. O que eu queria dizer, nós vamos lançar agora um livro, o título é Passou e Agora. Esse livro é a minha coordenação. Por que é Passou e Agora? Porque, na verdade, a gente sabe que essa crise vai passar. Mas, tanto o capítulo Novo Normal, como no livro que nós estamos lançando agora, que é o Passou e Agora, ele não pode ficar um livro velho no ano que vem. O Passou e Agora vale para todas as crises. Porque a verdade é a seguinte, tudo passa na vida. Nenhuma crise dura eternamente. Então, a gente está lançando o livro. Esse é um projeto novo. Se alguém quiser entrar, pode consultar as meninas com quem vocês já falaram. Ele é um projeto com Passou e Agora. O que a gente quer com esse livro? Eu estou passando para os autores. Pega o teu cliente que está inativo, porque está todo mundo inativo no mercado. Né? Quando a coisa começar a voltar, dá um telefonema para os teus prospects, para os clientes inativos, para os clientes ativos, mas que estão mais ou menos parados, né? E diz para ele o seguinte, olha, eu sou coautora de um livro e eu quero levar um de presente para você. Quando é que você pode me receber? Ele vai marcar e vai te receber. Se você telefonar para ele e falar, olha, puxa, que crise, hein? Como é que está a tua empresa? Para mim, os negócios ficaram parados. Vamos retomar alguma coisa? O normal vai ser o cara falar, olha, vamos esperar mais um pouco. Né? Mas se você ligar para ele para entregar um livro, ele vai te receber. O que eu recomendo? Visita o sujeito, elegantemente, autografa o livro, entrega para ele. Se ele fizer alguma pergunta com relação aos trabalhos anteriores, etc., você já pode ter uma proposta mais ou menos pronta na cabeça. Né? Se ele não fizer pergunta, vai embora. Entrega o livro, toma 5 minutos do tempo dele e vai embora. Tenha certeza do seguinte, depois de uma semana, 10 dias, ele vai te telefonar. Nem que seja para elogiar pelo teu capítulo, ou para agradecer pelo livro. Mas é muito provável que ele vai dizer o seguinte, e vamos falar um pouco daqueles negócios anteriores nossos? Então, ao invés de você ligar para ele para reativar negócios, você liga para dar um livro para ele. E ele vai te receber. E esse livro, que te custa 20 e poucos reais, é muito pouco, se você levar em conta tudo que pode acontecer. Então, o livro Passou e Agora é um Passou e Agora entre todas as crises. Né? Não é só dessa.
lógico que a ênfase agora é essa grande oportunidade da gente falar disso. Mas, no novo normal, que eu elogio ó, no capítulo, o que interessa mais é o seguinte: como é que a gente vai fazer daqui para frente? E o livro, ele vai ser uma estratégia muito interessante. É o teu cartão de visita que você se referiu e vai ser o gancho para você retomar negócios. Perfeito. Né? Que vai estar todo mundo meio assim, como é que eu vou ligar para o meu cliente, que eu sei que ele mandou gente embora, ficou 90 dias fechado, está ferrado, mas eu preciso vender. Eu também estou com problemas, né? Eu também preciso. Enfim, o livro tem o que você lembrou da frase que eu te disse naquela ocasião, e a gente realmente pode usar o livro como cartão de visitas. Ele é o teu folder. Né? Entrega para a pessoa, faz uma dedicatória e deixa lá, tá? Que você vai ser lembrada por muito tempo e vai te ajudar em muita coisa. Que bom, professor Tá? Maurício. Ó, que pena. Quisera que a gente pudesse congelar o tempo e esticá-lo para poder ficar aqui te ouvindo, porque eu tenho certeza que quem já te conhece validou cada vez mais e quem não te conhece conseguiu entender efetivamente o que a Literari vai passar a representar na vida dessas pessoas. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento para duas pessoas. Primeiro, para Mariane Bergman, que ela é a consultora aqui regional e estadual dos núcleos. Então, ela me recomendou várias mulheres que estão na obra. Então, essas 22 mulheres, professor Maurício, elas foram selecionadas de um jeito todo especial. Então, elas estão na obra porque elas são do tamanho da obra. Cada uma é o tamanho da obra. E a Lidiane, eu vi que ela está aqui conosco, a Lidiane foi a consultora que nos atendeu. A Lidiane teve um papel fundamental. Ela está aí hoje? Ela está aqui, eu vi que ela entrou. Hoje? Isso, eu já conversei um pouquinho. Ela acabou de ter um bebê. Isso. Ela tem uma menininha. E deixa eu contar, ela nos atendeu de licença maternidade, de licença gestante, quase que pegando a licença gestante, não tinha hora, não tinha dia para ela nos atender. Legal. Então eu quero de antemão parabenizar a sua colaboradora Lidiane pelo respeito, pelo carinho e pela seriedade com que ela executa o trabalho diário dela. Eu ainda brinquei com a Alessandra e disse, essa menina, ela pode trabalhar home office para o resto da vida, porque ela é tão produtiva quanto se estivesse na empresa. Então essas duas pessoas foram pessoas muito especiais que abençoaram essa obra. Tem uma prefaciante que a gente não vai divulgar o nome ainda, então nós vamos receber uma prefaciante com grande respaldo nessa obra, uma outra autoridade. Então ele já nasceu abençoado, essa obra já nasce, professor Maurício, abençoada de todas as formas. Então acredita que novembro será o nosso livro que estará no ranking, é isso que a gente deseja, no ranking de vendas, na mídia, porque nós temos 22 grandes mulheres, grandes nomes para poder trabalhar essa obra. Em todo o tempo do mundo, em 2 minutos, porque vai cair a live. Deixa uma mensagem especial, professor, para quem esteve aqui conosco nessa noite. Principalmente para as coautoras. O que eu queria dizer é o seguinte. É muito importante transferir para o mercado a experiência que a gente tem. Colocar isso num livro é uma atitude de nobreza. Sabe? Não é só porque vocês são empreendedoras, empresárias, profissionais liberais, etc., e a gente é editor. É que a transferência de conhecimento é o que tem permitido que a sociedade vá se desenvolver. Então, eu acho que esse é o aspecto mais importante, a gente precisa tomar muito cuidado e não guardar para a gente toda a experiência que a gente precisa passar por isso. Não sabia que a gente estava só com tão pouco tempo assim, mas eu quero dizer o seguinte, eu estou sempre à disposição de todas vocês. E, Cibele, você é especialíssima, você sabe disso, você tem um lugarzinho bem guardadinho aqui no meu coração. Tá bom? Obrigada. E a Literari está à disposição de vocês. Tá bom? Que bom, professor. No lançamento eu vou estar junto. Isso, e nós queremos você
um pouquinho mais cedo, porque a gente vai chegar mais cedo, porque é preciso que elas conheçam e você conheça cada uma delas. Eu tenho certeza que quando elas verem Com um certeza. trabalho, isso, um trabalho sério, comprometido, que combina com elas, outros projetos nascerão. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Seria muito importante Legal. de nós sabermos, depois termos mais informações sobre o seu curso e o benefício que a coautora pode adquirir também, que eu já vi Boa. coautoras Tá ali se bom. posicionando. De repente você manda o Ótimo. material e eu distribuo para elas, porque são Tá mulheres bom. Com realmente certeza. que vale a pena ter essa reciprocidade pelo trabalho que executam. Professor Maurício, Com muito certeza. obrigada de coração. O pessoal que está agradecendo as coautoras, o time praticamente está todo aqui, exceto aquelas que estavam em reunião. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você seja cada vez mais próspero e tenha muita saúde. Porque sempre quando a gente conversa, a gente fala em saúde, que é algo muito importante. Você me ensinou naquele dia também sobre saúde. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue esse homem talentoso e tão generoso, compartilhando seu conhecimento e inspirando outras pessoas, porque você me inspira. Muito obrigado, Zidane. Obrigado a todos que estiveram com a gente hoje à noite. Eu estou à disposição, tá bom? Com certeza. Obrigado. Muito obrigada, tudo de bom. Vou salvar aqui para que as pessoas possam Tá bom. compartilhar e assistir, tá? Ótimo. Tá bom. Boa Até. noite. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau.